Olá a todos e sejam muito bem-vindos à segunda parte deste vídeo, portanto, do caso da Amanda Knox. Se vocês não viram a primeira parte, provavelmente este vídeo não vai fazer muito sentido para vocês, portanto, assistam à primeira parte antes de começarem a ver este vídeo. Eu vou deixar o link na caixa de descrição. Para quem então já viu a primeira parte e clicou então neste vídeo para ver a continuação deste caso, vamos então começar, ou melhor, continuar. Eu, na última parte, falei-vos em relação ao Rudy, que ele tinha sido preso, foi a julgamento e uma coisa que ele disse em julgamento foi que ele sabia quem tinha assassinado a Meredith. Em julgamento ele alterou a sua história por completo e basicamente ele disse em julgamento, quando testemunhou, que quem assassinou Meredith foi a Amanda Knox. Quando o julgamento de Rudy Guede terminou, ele foi então declarado como culpado pelo homicídio da Meredith Kercher. E então este caso foi resolvido, ok? Por isso é que eu coloquei este caso como solved e não como unsolved, porque na realidade dos factos houve um culpado que está atualmente a cumprir tempo na prisão devido ao homicídio da Meredith. E eu sinto que poucas pessoas sabem disto, porque mesmo na altura em que o Rudy foi preso pelo homicídio e foi considerado culpado pelo caso, pelo crime da Meredith Kercher, na altura quase ninguém prestou atenção a isto, ok? Foi uma coisa insignificante para a mídia e para todas as pessoas que estavam a acompanhar o caso. Toda a gente estava demasiado concentrado na Amanda. Independentemente do Rudy ter sido considerado culpado pelo homicídio, a Amanda e o Solacito continuaram, portanto, presos e iam a julgamento porque a acusação mantinha o seu caso de que a Amanda e o Solacito estavam envolvidos neste caso e que eram cúmplices do Rudy. E então, quando o julgamento começou, como devem estar a imaginar, a acusação apresentou o seu caso e a defesa também, como é óbvio, e eu vou dar-vos assim uma visão muito geral do julgamento, ok? Vou começar então pelo que a acusação disse e basicamente a acusação reconstruiu todo o caso, não é? Portanto, tentou reconstruir o que aconteceu naquela noite. E então, segundo o promotor, o que aconteceu foi que a Amanda atacou Meredith, bateu repetidamente com a cabeça dela na parede e depois tentou estrangulá-la. Foi então quando depois o Rudy, o Solacito e a Amanda retiraram as calças da Meredith, a ajoelharam e enquanto o Solacito e a Amanda estavam a agarrar então a Meredith, o Rudy estava a abusar sexualmente dela. A Knox depois atacou a Kercher com uma faca antes de infligir, portanto, a ferida fatal que foi no pescoço e depois disto fizeram então com que tudo parecesse um assalto à casa. Quando eu falei sobre o local do crime, eu não vos cheguei a dizer este pormenor, que é um pormenor bastante importante, eu agora estou-me a recordar disto, eu peço desculpa por não ter dito anteriormente. Quando os investigadores entraram no quarto da Meredith, viram que a janela do quarto dela estava partida e que ao lado havia uma pedra muito grande e, portanto, crê-se que a pessoa que cometeu o homicídio partiu o vidro da janela, portanto partiu a janela e fugiu. A razão pela qual a polícia acha que isto foi tudo armado pelo assassino é porque os vidros da janela foram encontrados do lado de dentro do quarto e não do lado de fora. A polícia disse que uma pessoa que parte ao vidro de dentro, parte à janela de dentro, os vidros têm que estar do lado de fora e não foram encontrados vidros do lado de fora da janela. E daí eles acharem que isto foi tudo planeado pelos três. Por outro lado, a defesa construiu o seu caso todo dizendo que o Rudy atuou sozinho, portanto o Rudy era o único culpado pelo homicídio de Meredith. Uma coisa que a defesa também disse e que é muito interessante e que não é mentira nenhuma é que não existiam quaisquer vestígios da Amanda no quarto da Meredith, portanto, no local do crime não foram encontrados quaisquer vestígios da Amanda. Bolsas, roupa, paredes, enfim, no quarto inteiro não foi encontrado sequer um rastro de DNA da Amanda. E na altura a acusação disse que a Amanda e o Solacito tinham limpo o quarto para retirar vestígios de DNA e, como é óbvio, a defesa disse que isso não era possível e não é, pessoal, mas eu já vou tocar nesse ponto um pouco mais à frente. E para além disto, a defesa também realçou em julgamento que foram encontradas pegadas, impressões digitais
e vestígios de ADN do Rudy por todo o local do crime. Exemplos disto, para além daqueles que eu já vos mencionei anteriormente, são vestígios de ADN do Rudy que foram encontrados na alça do sutiã da Meredith, assim como também impressões digitais encontradas na almofada que estava na cama onde a Meredith foi encontrada morta. Enfim, existem outras como vestígios de Rudy na mala da Meredith e enfim, etc. Ele basicamente tinha vestígios pelo quarto todo, ok? Outra coisa que a defesa também fez foi mostrar mensagens que existiam entre a Meredith e a Amanda que mostravam que elas eram amigas. Falaram também de como a Amanda foi apanhada no meio daquilo tudo, tinha sido enganada pela polícia porque ela mal falava a língua deles, portanto não sabia falar italiano, e que eles fizeram muita pressão no interrogatório e, portanto, enfim, basicamente foi isso que eles disseram na defesa. Foi então no dia 5 de dezembro de 2009 que se soube o verdicto do Solicito e da Amanda, e só para vos situar um bocadinho, ok, porque eu não sei se vocês conseguiram ter uma grande noção da linha de tempo, mas só para vos situar, o crime aconteceu em 2007. No próprio ano, portanto em 2007, a Amanda e o Solicito foram presos a aguardar julgamento e o julgamento aconteceu apenas em 2009. Portanto, por esta altura, tanto o Solicito como a Amanda já tinham estado presos durante 3 anos. E chegou então o dia 5 de dezembro e foi quando soube o verdicto. Chiara Knox, Amanda, Marie e Sollecito Raffaele, colpevoli dei reati loro ascritti. Guilty of murder. Outside the courtroom, the crowds were cheering. Inside, the family was sobbing. Quickly, the Knoxes left the courthouse, devastated by the verdict. Push back. E o verdicto foi que a Amanda e o Solicito eram culpados pelo crime da Meredith. Saiu então o verdicto e a população na Itália, portanto os italianos, ficaram muito satisfeitos com o resultado deste julgamento. No geral, a população, o povo em Itália, acreditavam que realmente a Amanda Knox era a culpada. Na América, por outro lado, o verdicto foi visto como um grande erro judicial, porque houve realmente muitos erros na investigação e eu já vou falar sobre eles um bocadinho mais à frente, mas só para vos explicar que isto estava realmente dividido. Na Itália acreditava-se que a Amanda Knox era culpada e na América nem por isso. Não digo que não existam pessoas que achassem que sim, mas no geral a América não acreditava que a Amanda Knox fosse culpada e por acaso uma das pessoas que até comentou sobre isso foi o Trump, o que eu até achei bastante curioso. Now from his office high atop Trump Tower in New York, Trump reflects on the opinion that he wrote that fueled the fire following the guilty verdict that sent Amanda Knox to jail for 26 years. Well, I think I'm good at judging people, and I study people, and I become rich because I understand what people are about. And I watched the Amanda Knox case unfolding in news reports from people like yourself. And after watching it for a little while, I said, this is not a guilty person. There's no evidence that links her to this crime, other than she said some stupid things after, being tormented for hours and hours and hours. You said you might help the family. What do you mean? I may. I mean, they haven't asked me, but I may help the family. I think it's very unfair. I help a lot of families. I help many families all over the United States, actually. It just hit me. There's no reward in this for me. If anything, it's the opposite. I mean, I have a whole country that maybe doesn't like that I'm doing this, but I think it's very unfair, and I think that President Obama should get involved immediately and get her the hell out of jail, because she shouldn't be there. Mas isto para explicar que imensos especialistas na América estavam a acompanhar o caso e, enfim, analisaram o caso, e grande parte deles dizia que a acusação da Amanda Knox não foi feita com base em provas sólidas. E mais à frente eu já vou falar sobre alguns erros que aconteceram na investigação, mas pronto, queria explicar-vos esta parte. Em 2010 a defesa apelou ao tribunal e o tribunal na altura deu autorização, portanto, para se fazer uma revisão das evidências de ADN. Não se esqueçam que a única prova que existia contra a Amanda Knox em relação ao caso da Meredith era a faca. Portanto, a faca que na pega tinha ADN da Amanda e que na lâmina tinha ADN da Meredith. E então o tribunal deu autorização para que especialistas independentes fizessem novamente testes
a todas essas análises de ADN. E os resultados foram mesmo muito interessantes porque são muito contraditórios aos resultados iniciais e, portanto, em relação à faca, descobriram que não existe de todo DNA da Meredith na faca, apenas DNA da Amanda. O que de certa forma faz sentido porque essa faca estava na casa do Solacito e na altura a polícia disse que aquela era a suposta arma do crime e na altura foi considerada porque encontraram o DNA da Meredith e na realidade esse DNA não existe. Uma outra prova foi o fecho do sutiã, não sei se vocês se recordam que foi nesse fechinho do sutiã, uma coisa bem pequenino, que encontraram ADN do Solacito, fizeram novamente análise a esse fecho do sutiã e realmente havia lá DNA do Solacito, mas era em quantidades muito pequenas, até porque existia lá também vestígios de DNA de pessoas desconhecidas. A conclusão que se tirou disto tudo foi que houve contaminação no local do crime, o que faz muito sentido. Vocês podem pesquisar, eu posso pôr aqui algumas imagens e posso também deixar na caixa de descrição. Existem vídeos que foram gravados no dia do local do crime, quando estavam a retirar evidências e tudo mais, e não existiram cuidados praticamente nenhuns quando os forenses andaram lá a tirar as evidências. Às vezes não usavam luvas, às vezes pegavam numa evidência, colocavam num saco juntamente com outras evidências, às vezes com a mesma luva pegavam em várias evidências e isso é realmente uma grande fonte de contaminação, porque o ADN é algo muito frágil, por assim dizer, é algo que é transmissível muito facilmente e então, tendo em conta que nesse pequeno fecho só estava um bocadinho do ADN do Solacito, tendo em conta que existem lá imensos ADN, outros vestígios de ADN de pessoas desconhecidas, portanto ADNs desconhecidos, não é uma prova suficiente para acusar alguém, até porque não existiam outros vestígios do Solacito no quarto, nem do Solacito nem da Amanda. Aliás, da Amanda não existia sequer nenhum no quarto, não havia um único vestígio da Amanda no quarto. E anteriormente eu tinha-vos dito que a acusação tinha dito que o Solacito e a Amanda tinham limpo o quarto. Pessoal, isso é impossível, ok? Não se consegue apagar DNA assim tão facilmente, ok? Principalmente tendo em conta que eles chegaram ao local do crime e que as paredes estavam ensanguentadas. Come on, isso é completamente impossível. É que é muito difícil limpar DNA e é impossível que eles tenham limpo aquilo porque o quarto estava cheio de sangue. E então isso não faz sentido nenhum. E foi então devido a estas novas descobertas que em 3 de outubro de 2011 o Solacito e a Amanda Knox foram considerados inocentes e foram libertados. Defendants have been acquitted. Just 90 minutes after hearing the words she'd longed for behind the darkened windows of this black sedan, Amanda Knox finally left the prison that held her here for 4 years. I'm Deanna Knox, Amanda Knox's sister, and I just have a few words on behalf of our family. We're thankful that Amanda's nightmare is over. She suffered for 4 years for a crime that she did not commit. A Amanda rapidamente voltou para a América e chegou a Seattle e foi muito bem recebida e, claro, reuniu-se com a sua família, o que deve ter sido uma sensação fantástica mesmo, principalmente após tudo o que aconteceu e aquele tempo todo separados. Ela reuniu-se com a sua família e ela estava bem. I'm really overwhelmed right now. I was looking down from the airplane and it seemed like everything wasn't real. What's important for me to say is just thank you to everyone who's believed in me, who's defended me, who's supported my family. Em 26 de março de 2013 aconteceu aquilo que ninguém estava à espera, que foi, portanto, o tribunal ter anulado as absolvições do Rafael e da Amanda e eles foram novamente chamados a julgamento. Mas desta vez, pessoal, a Amanda não saiu da América, ela recusou-se, ela disse que não ia voltar para a Itália e que não ia ser julgada por isto novamente e ela simplesmente não foi. Foi representada, ok, mas ela não foi. Não vou explicar esta parte com muito pormenor, ok, porque acho que não é assim
tão importante para este vídeo, mas se vocês tiverem curiosidade vão ver, ok? Mas após tudo isto, em 2015 o tribunal absolveu o Solicito e a Amanda dos crimes, portanto eles ficaram novamente inocentes e o tribunal encerrou de uma vez por todas o caso do homicídio da Meredith Kercher. Atualmente a Amanda é uma mulher livre que vive em Seattle, terminou os seus estudos na Universidade de Washington e que trabalha atualmente numa livraria. Obviamente que para além disto a Amanda já escreveu livros, também já, enfim, dá imensas entrevistas. O Solicito continua a viver em Itália e vive uma vida bastante tranquila, bastante normal. Ele, vi num documentário que ele disse que pronto, de vez em quando, é óbvio que as pessoas o reconhecem e tudo mais, mas que ele tenta fazer a sua vida normalmente, mas que sente que realmente foi uma vítima do sistema de justiça na Itália e que isso tirou-lhe muitas oportunidades de ele poder ter uma vida digna. E portanto, basicamente é isso. Uma coisa curiosa em relação ao Solicito é que ele faz comentários sobre crimes, portanto sobre casos na televisão, e então achei que seria interessante partilhar isso porque achei que era uma curiosidade engraçada e pronto, e basicamente é isso. E este foi então o caso de hoje, pessoal. Eu pessoalmente, se me perguntarem o que é que eu acho que o culpado é o Rudy, ok? Eu tento ver isto muito pelas evidências e realmente como é que é possível a Amanda ter assassinado uma pessoa e não ter qualquer tipo de vestígios. É que não foi encontrado absolutamente nada no quarto. Eu compreendo o porquê das pessoas acharem que a Amanda é suspeita, porque muitas pessoas criticam o comportamento dela, dizem que ela tem assim umas saídas um bocado estranhas e é verdade, ela é uma pessoa estranha e eu já vi entrevistas com ela e eu também noto um bocado isso, que existem ali uns momentos em que ela é um bocado estranha, mas pelo que eu percebi, pelo que a família e os amigos dizem, e também, vamos ser honestos, tendo em conta tudo aquilo que ela passou, eu até compreendo que assim seja, estou a entender, portanto acho que simplesmente a marcaram como algo que se calhar não era bem verdade, ok? Era muito importante para a polícia italiana conseguir resolver este caso e eu sinto mesmo que foi quase uma caça às bruxas. Estão a perceber que eles queriam encontrar o culpado e a razão pela qual este caso ficou tão conhecido foi porque foi um caso de estudantes na Itália em que a vítima era inglesa, suspeita americana. Isto é um bocado a história que os mídia venderam, não é? E que a suspeita era promíscua e que aquilo foi tudo um jogo sexual que acabou em homicídio. Estão a perceber? E então eu sinto que no fundo este caso acabou por ser uma palhaçada da mídia e que não foi resolvido como deveria ter sido resolvido, que era portanto terem cuidado com as evidências, examinarem bem as evidências, e isso não aconteceu de todo. E é como eu vos digo, podem ver o vídeo que foi gravado no local do crime e vão perceber que não existiram quaisquer cuidados com as evidências. E enfim, e todos estes erros que aconteceram ao longo da investigação, como é óbvio, perturbaram a investigação em si, não é? E acho que se nós analisarmos bem as coisas, e vocês tipo aconselho-vos mesmo a ir ver mais comentários, este caso é muito interessante, eu não consegui falar sobre tudo, mas realmente tudo aponta para o Rudy. É que eu nem sei porque é que meteram na cabeça que tinha de ser a Amanda Knox, porque eu sinto que este caso é tipo o caso mais simples que existe, ok? E que o tornaram tipo o caso mais complicado à face da Terra sem necessidade nenhuma. Pelo menos é a minha opinião, ok? Estou a partilhar convosco aquilo que eu acho. E apesar de ser um caso que foi resolvido, que está mais do que encerrado, ainda existe uma grande nuvem de mistério à volta deste caso. Existem pessoas que... enfim, um título muito conhecido neste caso é Crime Perfeito ou Vítima da Justiça. Pronto, normalmente vocês quando virem o caso Amanda Knox vão ver sempre frases deste género. Eu não considero que tenha sido um crime perfeito, muito pelo contrário, eu considero que isto foi realmente um grande erro na justiça. Acho que o promotor foi uma pessoa que queria resolver aquilo, tinha muita certeza do que estava a fazer. Eu aconselho-vos a ver o documentário sobre a Amanda Knox na Netflix, ok? Eu vi já há algum tempo, tem lá um documentário sobre a Amanda Knox, aconselho-vos a ver. É um documentário que pronto, não está
está completo, mas quer dizer, não fala sobre todos os pormenores, mas é um documentário em que a Amanda fala, o Solacito fala, o promotor também fala, e vocês vão conseguir perceber mais ou menos como é que é esse promotor, e muito honestamente eu sinto que ele queria apenas tipo ser um bocado a estrela por ter resolvido um caso tão grande como este caso foi na altura. Porque realmente foi um caso que ficou conhecido internacionalmente, mas esta é apenas a minha opinião. Mas como é óbvio, eu gostaria, claro, que vocês deixassem a vossa opinião abaixo nos comentários. O que é que vocês acham? Acham que a Amanda Knox é culpada ou não? Acham que este caso é realmente um crime perfeito ou uma injustiça do sistema? Não sei, digam-me o que é que vocês acham. Vocês já sabem que eu gosto sempre de saber a vossa opinião e de ler os vossos comentários, portanto deixem aí em baixo o que é que vocês acharam em relação a este caso. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenham achado este caso interessante, e por fim gostaria de fazer aqui uma pequena nota e relembrar-vos que, independentemente de todo o circo que aconteceu à volta deste caso, ok, do circo que foi este caso, devido à confusão da mídia e tudo mais, nunca nos podemos esquecer que houve uma vítima que foi a Meredith Kercher, e foi simplesmente muito triste o que lhe aconteceu, e portanto é isso. Eu sinto que este caso ficou muito conhecido devido, enfim, a tudo o que aconteceu, à história toda que a mídia estava a vender e que a própria polícia de certa forma contribuiu para isso, como é óbvio, e portanto é isso. Eu sinto que era importante fazer esta pequena nota no final do vídeo, e é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho para quem está a assistir e vejo-me no próximo vídeo. Beijinhos!